Alô, alô, galera! Estamos na Sacada Cultural e hoje aqui nosso convidado maravilhoso, músico, compositor, cantor, foi integrante dos Secos e Molhados, uma icônica banda da história da nossa música brasileira, e está aqui hoje com a gente para bater esse papo, meu querido amigo Gerson Conrad. Salve, salve, Gerson, seja bem-vindo! Oi, Danilo, prazerzaço estar aqui contigo, hein? Apesar de uns perrengues aí da tecnologia, né, que havíamos tentado pelo meu celular, mas estávamos com um problema, mas ainda bem que conseguimos. Com certeza, a tecnologia não é tão exata assim como todo mundo fala. Pois é. Então, inclusive, eu quero começar aqui te perguntando justamente sobre isso. A gente está nesse isolamento social, no momento que a gente nem imaginava que fôssemos viver, que é essa pandemia da Covid, e que pegou todos nós de surpresa, né? E colocando a gente no isolamento, principalmente nós, artistas, que dependemos dessa aglomeração de público, né? Sempre que o nosso trabalho depende disso, e a gente foi colocado nesse isolamento social por uma questão de segurança, uma questão de saúde, uma questão sanitária, e acabou nos levando, né, para essa forma intensa que se prostou aí postou na nossa vida aí, nas nossas vidas, que é a tecnologia, que são essas novas ferramentas de comunicação. Como que você tem visto isso nessa atualidade? Como que você tem lidado com isso na atualidade? Você que correu tantos e tantos palcos aí. Pois é, né? Realmente, isolamento social, o maior problema é que nos afastou, né, desse contato tão gostoso de palco e público, né? Mas, como você mesmo estava falando, né, a tecnologia, né, hoje em dia até nos permite a não ficar tão distante, né, dadas essas plataformas aí todas, né, desde Instagram até o StreamYard que estamos usando, né, quer dizer, a gente acaba, de uma certa forma, chegando, né, ao público, ainda que não da maneira que gostaríamos, né? Mas eu sou um dinossauro, né? Sabe, com essa coisa de tecnologia, porque eu não cheguei a fazer nem até a folha 1,5, né? Sabe, esse meu aprendizado, né? Então, eu, no máximo, sei abrir meus e-mails. Qualquer coisa que vai além disso, eu já me perco, né? Mas é normal, né? Não só eu, né? Já ouvi Caetano falando sobre isso, né? Sobre essa dificuldade que ele tem também com tecnologia, enfim, eu não estou sozinho nesse palanque aí. E o bom, assim, tem os prós e tem os contras, né? Que a gente percebe muito. Hoje a gente consegue fazer uma apresentação e o mundo inteiro está assistindo naquele momento, ou poder bater um papo. Você sabe que me pegou de surpresa, né? Coisa de mais ou menos uns 20 dias, eu fiz uma live por uma menina que mora nos Estados Unidos, né? E ela tem ela fez pelo Instagram, na verdade, mas o programa, né, era transmitido por 3 rádios, sabe, em estados diferentes, sabe, assim, uma rádio em Nova York, outra rádio no Texas e outra rádio, se eu não me engano, na Califórnia. Aí foi uma loucura, cara, assim, sabe? Em questão de minutos, tinham mais de 8.000 visualizações. Eu nunca tinha tido esse número, sabe, tão grande. Sabe? Eu acho que por causa dessa transmissão das rádios de lá, né? Mas foi, assim, uma doideira, porque quando eu fiquei sabendo dos resultados, eu falei, nossa, essa coisa de live até que funciona mesmo, né? Sabe, para atingir grande número de pessoas, né? Com certeza, para a gente que depende, na verdade, de que as nossas músicas. Eu falei, esses dias estava conversando com um amigo, Jacques Figueiras, que é um baixista, um cara vencedor de Grammy, tudo, e ele tem uns cursos que ele dá sobre a questão da música dentro dessas ferramentas, né? E
comecei a entender, eu falei, meu, cara, a gente sempre corre para que a música consiga chegar antes da gente, né? Porque a gente tem essa necessidade, antes da gente fazer um show, a música tem que chegar ali, né? Para a gente poder chegar ali, fazer um show e as pessoas poderem se situar ali naquele momento, tudo. E com essas ferramentas, a gente, por exemplo, Spotify, tantas plataformas que permitem hoje, na atualidade, essa questão de a gente conseguir colocar a música em lugares que, em outras épocas, a gente conseguia chegar, demorava um pouco mais, né? Hoje, que nem você falou, uma live com 8 mil pessoas assistindo, acaba colocando todo mundo no mesmo barco, né? Porque pode fazer uma live, de repente, ter 6 mil, 8 mil, 10 mil, como você pode fazer uma live e ter uma pessoa assistindo. Então, realmente, são ferramentas que vieram para, ao que pese a tragédia que a gente vem vivendo, não só no Brasil como no mundo, mas essas ferramentas, ela jogou a gente para a gente aproveitar do que traz de bom dessas ferramentas. Né? Hoje a gente perguntar uma coisa, você falou assim, eu sou um dinossauro, para mim ainda, eu já vi o Caetano falando isso também, que tem essas dificuldades com as ferramentas, tudo. Eu venho de uma geração pós a sua geração, pós a geração que vivenciou de perto, por exemplo, o golpe militar que iniciou ali em 64, né? E veio fechando o cerco, né? Principalmente os artistas que na época sofreram tanto com a questão da censura, com a questão do exílio. Inclusive, eu costumo dizer muito isso, né? Minha geração não vivenciou o golpe, eu sou nascido em 79, então eu venho numa geração pós-golpe, pós-ditadura militar, pós-regime militar, e a minha geração fala, a gente romantizou tanto a ditadura, né? Vocês que estavam ali, que combateram, que compuseram, que trouxeram canções, que trabalharam com a simbologia. Como que foi isso para os artistas? Então, eu posso falar pela experiência que nós tivemos com Secos e Molhados. Né? Quer dizer, Secos e Molhados, na verdade, estourou em pleno auge do AI-5. Né? Então, a mão de ferro, né, militaresca, aquela coisa da censura militar, ela era perturbadora e incomodava. Né? Eu demorei anos para poder, na verdade, verbalizar uma coisa que não era muito clara na minha cabeça, né? Mas, para você ter ideia, nessa época, né, de 1971, 72, 73, havia aqui no Círculo Militar, o Clube Círculo Militar, aqui em São Paulo, né, domingueiras que todo mundo achava o máximo. E daí, claro que com o meu amadurecimento, né, eu percebi que aquilo era uma forma de uma liberdade vigiada, na verdade, né? Sabe, assim, para aquela juventude que achava aquilo lá o top, né? As domingueiras, as baladas, né? As pessoas tocando ao vivo, os grupos todos que nasceram ali dentro do Círculo Militar, né? Muita gente passou lá, desde de Rita Lee, desde, sabe, passou por lá, né? Os Secos e Molhados que, por acaso, não acabamos não fazendo nada no Clube Círculo Militar, mas eu cheguei a frequentar lá, vendo amigos meus tocando, né? Mas a questão toda é o seguinte, em relação aos Secos e Molhados, né? O que houve foi o seguinte, a gente sempre deixou uma coisa muito velada que incomodou muito, naturalmente, sabe, essa censura, né, toda, que era o nosso posicionamento, sabe, político, não partidário, sabe, em relação àquele momento em que vivíamos, né? E isso foi uma forma, sabe, assim, totalmente maluca, mas que conseguimos, sabe, assim, ludibriar, né? Sabe, qualquer tipo de confronto mais acirrado que eles pudessem ter, como tiveram com Caetano, com Gil, enfim, com outros artistas, né? Chico Buarque, uma infinidade de outros, né?
E aí as pessoas até hoje me perguntam, né? Pô, como é que vocês peitaram, sabe, aquele sistema? Não, sabe, a gente não peitou, não. A gente, sabe, simplesmente continuou fazendo o nosso trabalho, né? Dessa forma que eu acabei de explicar, sabe, assim, de uma maneira sem dar bandeira, sabe, sem deixar que eles descobrissem o que pensávamos ou o que deixávamos de pensar, né? Então, aquilo que mais perturbou durante esse período foi a liberação de shows, né? Porque a gente era um processo muito desgastante, Danilo. A gente aprovava um show em São Paulo, né? E tínhamos que fazer uma apresentação para o censor, né? Em pessoa física assistindo esse show para ele dar a liberação. Daí nós tínhamos na mesma noite, por exemplo, né, ou no dia seguinte, um show em Campinas, que é mesmo estado, e nós tínhamos que chegar em Campinas e fazer de novo, sabe, uma liberação, sabe, no local, na cidade que estávamos. E assim era de estado para estado, então era pior ainda, né? Porque você liberava em São Paulo, tinha que liberar no Rio, tinha que liberar em Salvador, na Bahia, tinha que liberar em todos os lugares que nós fizemos, e não foram poucos, né? A gente rodou praticamente do Oiapoque ao Chuí, né? Fazendo shows. Então, esse processo foi muito desgastante, né? Considerando isso, evidentemente, que os Secos e Molhados fez, num período de 10 meses, mais de 360 shows, quer dizer, isso deu mais do que um por dia em relação aos dias do ano, né? Sabe, tinham fins de semana que a gente fazia um show por volta de 8 horas da noite, daí outro, sabe, 11h30, meia-noite, e outro às 2h30 da manhã, sabe assim, sabe, eram três espetáculos no mesmo dia, às vezes no mesmo lugar, às vezes, sabe, a 30, 40 quilômetros do local que estávamos, mas, sabe, de tudo aqui. Então foram muitos shows que nós fizemos, né? Mas o processo que mais desgastava eram essas apresentações para a liberação, né, do alvará da censura, né? Porque a gente tinha que passar o show na íntegra para o censor, né? E com um cara na plateia que era o censor, né? Quer dizer, que não era nada agradável, né? Mas enfim, mas a gente conseguiu superar isso de uma maneira assim, sem ser perturbado, confrontado diretamente por eles, né? Salvo um pequeno episódio de quando nós saímos em 1974, em maio de 1974, para o México, né? Que entramos no avião aqui em São Paulo, o avião fez escala em Brasília, e em Brasília nós fomos convidados, os três, eu, o Ney e o João Ricardo, a nos retirarmos da aeronave, e fomos levados para uma sala de interrogatório, né? Assim, com luzes, holofotes no nosso rosto, né, sabe assim, porque eles queriam, sabe, saber o que nós íamos fazer no México, o porquê da nossa ida, se nós tínhamos consciência de que nós representávamos divisas para o Brasil naquele momento e que não sei o quê. Sabe, uma indagação assim sem pé nem cabeça, sabe, que demorou cerca de mais de 20 minutos, meia hora com cada um, né? Atrasou consideravelmente o voo daqueles outros passageiros que não tinham nada a ver com isso, porque o avião não decolou enquanto nós voltávamos. E aí foi assim um transtorno, né? Mas eu acho que esse foi o único episódio que eu me lembro assim de ter tido mais proximidade com essa ditadura militar, né? Quer dizer, houve, claro, buscando minha memória, assim, fomos presos em Recife, né? Sabe, antes da nossa apresentação, fomos todos levados em Camburão da Polícia Militar, e daí foi uma negociação para que entendesse que havia um entendido todo na questão por que estavam nos levando naquele momento, e acabaram nos liberando, mas de qualquer forma ficou a cicatriz, né, da experiência, né? E um outro episódio que eu me lembro, assim, que perturbou, mas isso já foi mais no finalzinho, quando o Secos e Molhados já não estava mais atuando, que foi depois de agosto de 74, que tanto na porta da casa do Ney, quanto na minha porta, e talvez na do João Ricardo, na do Ney eu tenho certeza, porque a gente conversava muito e tinha sempre, sabe assim, um carro tipo
um Landau, sabe assim, aquelas, não é Galaxy Landau, sabe assim, então, não sei o quê, com 2 fulanos à paisana com binóculo olhando para nossas janelas, né? Até um dia que eu me irritei, desci, passei por eles, cumprimentei, fui ao supermercado. Quando eu estou no supermercado, eu encontro os 2, sabe, me seguindo dentro dos corredores do supermercado, né? Aí eu cheguei para eles e falei, cara, relaxa, sabe? Vocês não vão encontrar absolutamente nada, sabe, aqui que possa dar preocupação a vocês, né? Sabe? Vai jantar, volta lá, vai abraçar teu filho, né? Vai jantar com a tua família, vai... Pô, para de encher o saco, né? Literalmente, né? E aí, a partir desse momento, eles começaram a aparecer, sabe, com intervalos de 2, 3 dias, sabe? Daí foi aumentando até que não apareceram mais, né? Mas essas foram as poucas experiências que a gente teve assim de uma censura ou de uma mão forte desse regime tão absurdo que nós atravessamos durante tanto tempo, né? Mas isso, graças a Deus, em 74, depois, sabe, deu uma aliviada, né? 10 anos depois do início dessa loucura do AI-5, né? Foi quando a gente começou a ter um pouco mais de liberdade para respirar, né? E o Secos e Molhados era uma banda performática, era uma banda que né, ele trouxe uma nova forma, né, um jeito de se fazer música, de se fazer arte, de se estar no palco do espetáculo. Era quase que um espetáculo músico-teatral, né? Sabe assim, apesar da gente não ter um enredo, né, propriamente de teatro, né, se ali intrínseco na questão das apresentações, mas a performance levava muito a isso, né? A nossa performance dava essa característica toda, né, de uma coisa mais teatral, tal. Mas foi muito interessante, né? E eu acho que isso tudo também culminava para essa preocupação toda, né, do regime militar, né? Sabe, de repente ver, sabe, num momento em que tudo era tão proibido, tudo, sabe, assim, 3 malucos quase que despidos, né, sabe, de peito nu, né, pelo palco, aquilo agredia diretamente a tal da TFP, né, Tradição, Família e Propriedade, que deviam estar muito ligados aos militares. Ô, Gerson, eu quero aproveitar e te pedir aqui para você escolher uma canção dos Secos e Molhados para que a gente possa escutar agora aqui. Tem muita coisa que eu gosto, né, principalmente do primeiro disco, né? Evidentemente que eu, eu puxaria a sardinha para o meu lado e falaria Rosa de Hiroshima, mas eu gosto muito do Hierofante, né, dos Secos e Molhados, gosto de Flores Astrais, deixo para você escolher, Danilo, joguei a bola para você. Vamos lá, então, de Flores Astrais, para começar. Simbora, então, vamos ouvir Flores Astrais de Secos e Molhados.
Essa foi a canção Flores Astrais, de Secos e Molhados. E olha só, você falou aí algumas canções que você gosta e maravilhosa, Rosa de Hiroshima, em parceria com o poeta camarada Vinícius de Moraes, né? Nosso Isso. grande Vinícius. Como foi essa parceria com ele, Gerson? Então, essa parceria ocorreu meio por acaso, né? Nós estávamos... Era uma forma de trabalho nossa, né? De estarmos pesquisando, naquele momento, grandes nomes da literatura nacional para que a gente musicasse poemas, né? E a história ocorreu da seguinte forma: o João Ricardo ganhou um livro chamado Antologia Poética, que tratava sobre a obra do Vinícius de Moraes. E chegou, no mesmo dia que ganhou esse livro, jogou nas minhas mãos e falou assim: dá uma olhada aí, sabe, porque eu estou pesquisando outras coisas, sabe, não quero perder tempo e tal, não sei, se tiver alguma coisa interessante, a gente conversa. Falei, ok. Aí cheguei em casa com o meu livro e atirei sobre a minha área de trabalho, lá do meu quarto, minha escrivaninha, né, tal, o livro, e ele caiu aberto, né? E eu saí, fui jantar, fui fazer outras coisas. Quando eu voltei, é que eu me toquei que o livro estava aberto. E, coincidentemente, na página que trazia o poema Rosa de Hiroshima, né? E eu bati o olho naquele poema, foi a primeira coisa do livro que eu li, né? E falei, nossa, mas esse tema é muito apropriado para a postura, sabe, do trabalho dos Secos e Molhados, que tem uma coisa, sabe, politizada muito forte, né? Eu falei, ele trata um tema que trata de uma catástrofe mundial, vai vestir feito luva isso, né? E li umas 2 vezes antes de me recolher para dormir e tal, e fui deitar, né? Mas fiquei com o poema martelando na minha cabeça, né? Por volta de umas 3 horas da madrugada, eu levantei, acendi a luz do meu quarto, peguei meu violão e falei assim, vamos lá, sabe, trabalhar, né? Falei, daí a primeira pergunta que eu me fiz foi o seguinte: o que 99% dos compositores, né, fossem nacionais ou internacionais, sabe, reagiriam frente a um poema tão forte quanto esse, né? Sabe, faria uma música de porrada para competir com o poema que já era tão forte por si, ou tomaria um outro tipo de caminho? E foi aí que eu acho que tive a felicidade de escolher o caminho apropriado, que foi quase que uma coisa muito delicada, como uma caixinha de música, né? Sabe, e que não brigava em absoluto com a mensagem do poema do Vinícius de Moraes, né? No momento seguinte, já uma música pronta, tal, tivemos a oportunidade de conhecer o Vinícius nos bastidores da TV Bandeirantes, quando fomos gravar lá um programa da época, que eu não me recordo agora o nome, acho que chamava-se Mistura Som, se eu não me engano. E aí me avisaram que o Vinícius estava no camarim ao lado, né? Eu, mais do que depressa, peguei o violão e falei assim: olha, eu sou fulano de tal, você não me conhece, estou fazendo parte de um grupo que está iniciando, dando os primeiros passos, tal, e tomei a liberdade de musicar um poema seu. Ele pegou e falou assim: senta aí, menino, me mostra, que poema é esse? Eu peguei e falei, Rosa de Hiroshima. Quando eu falei Rosa de Hiroshima, ele me pegou pelo braço e falou assim: execute, que eu fiquei curioso, né? Toque essa música que eu quero ver, né? Aí os olhos dele se encheram de lágrimas, ele me interrompeu de novo e falou assim: tenha certeza que a sua música vai eternizar meu poema. Esse poema está perdido em meio a uma antologia poética e pouquíssima gente tem conhecimento dele, né? Mas eu tenho certeza que sua música vai eternizar esse poema. E aquilo foi quase que uma profecia de Vinícius de Moraes, que foi o que realmente aconteceu, né? Foi por causa da minha composição melódica que o poema de Vinícius de Moraes passou a ser altamente reconhecido em todo o território nacional, inclusive adotado em livros do MEC como referência e tal, não sei o quê. Ou seja, o Vinícius, na verdade, aproveitou pouco esse deslumbre do sucesso do poema dele, né? Porque veio a falecer, né? Mas eu, graças a Deus, estou aqui, acompanhei tudo, sabe, que aconteceu, né? Categoricamente, sabe assim, me regozijando sempre cada coisa que acontecia em relação à música, né?
E logo ela teve a felicidade de ter reconhecimento também além fronteira, ou seja, sabe, ela foi uma música que teve muitas regravações pela Europa, ela foi muito executada, sabe, ainda na versão com Secos e Molhados, na voz de Ney Matogrosso, sabe, por países como Itália, Suíça, França, Inglaterra, enfim, sabe, quer dizer, então, né, é meu carro-chefe indiscutivelmente, né? Sabe, como referência da minha carreira, né? As pessoas sempre falam: ah, Gerson Conrad, o compositor da Rosa de Hiroshima. É meu cartão de visita, né? O que me deixa muito lisonjeado, de uma certa forma, né? Aliás, É você é isso. um grande compositor, um grande artista que, na minha geração, eu sempre falo isso, né? Temos, inclusive, um amigo em comum, Bruno de la Rosa, grande músico também, que é da minha Mesmo. geração, somos amigos. E eu sempre falei, Gerson Conrad, para a minha geração, para mim, para todos os músicos, nós, músicos dessa geração, é uma referência, né? Então, assim, eu cresci ouvindo as suas músicas, eu cresci ouvindo Vinícius, eu cresci ouvindo Gerson Conrad, eu cresci ouvindo Secos e Molhados, e para mim é uma referência. Como que você vê a música hoje, Gerson, com a inspiração, com a questão da composição, com a questão dessas músicas que vão chegando dentro desse mercado atual? Olha, Danilo, eu vou te confessar o seguinte: eu tenho escutado muito pouca coisa, sabe, das coisas novas, na verdade, né? Então eu não sei te dar muito referencial. O que eu sei é assim que desde de anos, né? Isso já acho que mais de 20 anos, acredito, né? Com a coisa daqueles grupos de axé music da Bahia, sabe, Apologia, Buguinha, esse tipo de coisa, eu percebi que o Brasil estava entrando num abismo sem precedentes, sabe, em termos de criatividade, né, tal, e fui me desinteressando muito em relação a isso. Evidentemente que acompanho, né, os grandes nomes, né, sabe, pessoas queridas, né, como, sabe, trabalhos como o do Lulu Santos, enfim, Guilherme Arantes e o próprio Chico, Caetano, coisa e tal, estou sempre muito bem informado, né? Mas eu sei que rola muito mais coisas novas além desse universo e que eu realmente não tenho muito acesso, né? Outro dia, falando com a minha filha, né, mais nova, que já é uma senhora de quase 40 anos, aí ela pegou e fez assim: ah, pai, tem fulano de tal que você devia ouvir, tem fulano de tal, tal, não sei o quê. E para mim eram todos nomes desconhecidos, né? Daí fui dar uma checada, né? Vi no YouTube, nos canais dessas pessoas e tal, e tem alguns trabalhos muito interessantes, né? Nem tudo está perdido, eu acrescentaria, né? Mas, por outro lado, eu vejo que ainda tem uma gama muito maior de coisas muito ruins, né, acontecendo, né? Para te falar a verdade, costumava ouvir rádio durante os paradas de trânsito, né, nessa cidade maluca que nós vivemos, que eu vivo em São Paulo, né? Mas aí um dia, sabe, assim, uns noias aí de rua estouraram o vidro do meu carro para roubar um rádio que nem toca-fita era, que era um rádio original do meu Peugeot, né? E que só era AM/FM, e eu nunca mais coloquei outro e parei de escutar rádio, porque em casa eu não tenho esse hábito, né? Apesar de ter equipamento aqui e tal, né? Tudo direitinho, mas eu não sou uma pessoa de ligar para ouvir alguma estação ou coisa, sabe, que esteja acontecendo dentro de casa, né? Eu ouvia, como eu te falava, enquanto dirigia, enquanto estava no trânsito, né? Então, ali eu ficava mais inteirado, né? Fosse pela Jovem Pan, pelas essas rádios todas, né? Sabe, que temos aí, né? E que exibem seus repertórios diariamente, né? Mas eu vejo que ainda, enfatizando, eu ainda vejo que tem uma diferença brutal, sabe, de gente que faz um trabalho de qualidade, sabe, para gente aventureira que, sabe, que joga um monte de merda, literalmente, sabe,
no ar e achando que as pessoas vão comprar, né? Principalmente essa coisa do sucesso meteórico, né? Aquela coisa que você ouve o cara um dia, ele estoura, sabe, meia dúzia de rádios, e no dia seguinte ninguém mais ouve falar do fulano. E temos isso também, né? Já há muito tempo, né? Mas é uma pena, né? É uma pena, porque eu acho assim que nós vivemos num país extremamente criativo, né? Eu costumo brincar, sabe, que a cada 100, 150 metros você encontra um tremendo talento, né? Seja como instrumentista, sabe, cantor, intérprete, seja lá o que for, né? Mas que são pessoas que dificilmente vão ter acesso a uma mídia, né? Uma gravadora, sabe, uma rádio, né? Que, infelizmente, esse mercado ainda, né, gira em torno de poucos, né, beneficiados, né, com isso, né? Mas sem dúvida nenhuma, né, tem talentos assim impressionantes, né? Sabe, pouco tempo atrás conheci um rapazinho jovem, tal, não sei o quê, tremendo violonista, sabe, mora aqui próximo de casa, né? Só que, sabe, morre aí, entendeu? No universo ele toca para a mãe, para os amigos, né? Sabe? Mas é um tremendo músico. Quer dizer, era um cara que poderia ser pensado e falar, olha, está aqui uma opção nova para o mercado, né? Mas é difícil, né? Eu ainda tento apadrinhar, né? Dado a condição que Secos e Molhados me deu, a minha carreira me deu, né? Ao longo desses quase 50 anos aí que se passam, né? Desde quando comecei profissionalmente, 47, na verdade, 47 anos. E aí, desde 2009, tal, eu tenho tido oportunidade de uma certa forma, apadrinhar alguns trabalhos, sabe, de gente nova, né? E isso tem sido muito gratificante, sabe? Muitas vezes participei dividindo voz com o Kruner, né, do conjunto, ou, sabe, do trabalho que estivesse lá, né, dando aval. Outras vezes participei tocando, outras vezes tal, não sei, mas tem sido muito gratificante essa troca, né? E as pessoas ficam muito, muito agradecidas, porque, segundo elas, isso ajuda a abrir suas portas, né? Eu brinquei, eu falei assim, pô, preciso conhecer esse caminho e começar a abrir as minhas. Mas não, brincadeira, mas é muito gratificante, né? Muito gratificante mesmo. E aí eu tenho feito isso, sempre, sabe, assim, que me procuram, eu dou uma analisada, se eu acho que o trabalho tem alguma identificação, sabe, comigo, com aquilo que eu acredito em termos de caminho, coisa e tal, eu não tenho sombra de dúvida que vou dar uma força para a rapaziada, né? E é o que eu tenho feito ultimamente. Com certeza é uma troca muito para a gente, posso falar uma propriedade assim de ser uma dessas pessoas dessa geração, que para a gente realmente que cresceu ouvindo Gerson Conrad, ouvindo Secos e Molhados, ouvindo o próprio Novos Baianos, né? Por exemplo, tive a oportunidade de fazer um show com o Moraes Moreira na Flip não, na Feira Literária de Iguape, no qual foi maravilhoso. Então, assim, eu cresci. Então, quando a gente se aproxima e tem a possibilidade de estar no palco com algum de vocês, realmente isso se torna um evento nas nossas vidas que é indescritível, né? Mas desculpe te cortar, mas é uma coisa assim, né? Eu sou uma pessoa relativamente tímida, né? Eu às vezes fico, sabe, até meio sem jeito, mas assim é uma constante, sabe? Desde que eu comecei a fazer isso com essa garotada mais jovem, né? Dando meu ok como apadrinhando mesmo o trabalho dessas pessoas, né? Sabe?
todos eles, principalmente quando a gente tem a oportunidade de dividir palco, sabe, de eu participar, né, na coisa, sabe, eles vêm com aquela reverência, sabe, e tal, não sei o quê, sabe, aquilo me deixa totalmente desconfortável, porque eu falo, meu Deus, né, não precisa disso tudo, né? Mas é muito interessante que depois você para, né, para analisar. E eu até entendo, né? Porque eu também tive meus ídolos, né? E se tivesse tido a oportunidade de estar tão próximo, sabe, deles, talvez eu me comportasse de igual forma, né? Não sei, nunca parei para pensar muito sobre isso, mas entendo dessa maneira, né? Sim. Eu queria propor agora da gente escutar a música que eternizou o poema de Vinícius de Moraes, Rosa Então, de Hiroshima. vamos lá. Então vamos ouvir agora, gente, Rosa de Hiroshima, Gerson Conrad e Vinícius de Moraes. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda. Acabamos de ouvir Rosa de Hiroshima, de Gerson Conrad e Vinícius de Moraes, uma parceria que já foi contada pelo próprio Gerson aqui para a gente, como foi todo esse processo. Ô Gerson, agora, essa parceria com o Vinícius, os Secos e Molhados, a gente está falando dessa nova geração, que a gente sabe que tem coisas boas, que tem coisas ruins, que a gente ainda vive esse processo da massificação, né, que sempre existiu dentro do sistema que a gente vive há muitos anos, esse processo de massificação do consumismo, né, que leva justamente esses sucessos meteóricos, né, como eles falam, vamos estourar a viralização de um vídeo nas redes sociais, depois o cara some. Agora, tem muita gente boa aí, como você mesmo disse. Você tem parcerias novas com pessoas da nova geração, composições novas? Então tenho e estou também muito gratificado com isso. O meu mais recente parceiro, eu fiquei conhecendo o primeiro contato via Facebook, né? E aí eu conto uma historinha muito particular, que foi o seguinte. O Facebook, para você ter uma ideia, já há muitos anos, eu recebo, assim, agora, graças a Deus, diminuiu um pouco, né? Mas eu recebia, em média, sabe, de 5 a 12, 15 pessoas que eu jamais, que não constavam da minha lista de amigos, né? E que conseguiam me mandar mensagens falando o seguinte: olha, eu sou poeta, eu sou escritor, né?
eu sou fã do seu trabalho, você não quer dar uma analisada naquilo que eu escrevo e tal, não sei o que e tudo mais. E aquilo era uma torturante, porque, assim, mais de 98%, 99% dessas pessoas, sabe, mandavam coisas muito ruins, né? Sabe? Pessoas que nem sequer sabiam escrever, com erros de concordância verbal, sabe? Com erros, enfim, era um terror, né? E Rogério Batalha, que é meu novo parceiro, né? Meu mais recente parceiro, carioca, né? Gente finíssima, que eu tive já o prazer de conhecer pessoalmente, já há mais de 2 anos, começou o contato dele exatamente dessa forma, né? E a primeira vez que eu li, quando ele me mandou, falou, olha, eu sou poeta, sou escritor, tenho livros editados, tenho não sei o quê, papapá, sou admirador do teu trabalho e tal, não sei o quê, dá uma analisada aí, me dá uma resposta. Eu bati o olho e, de cara, percebi que existia um abismo entre o que ele fazia, sabe, aquelas monte de coisas que me mandavam, sabe, semanalmente, assim, pelo Facebook, né? Então, eu peguei e passei a dar um pouco mais de atenção, e com isso a gente foi estreitando nossos laços de informação, de proximidade, né? E hoje, né, ao longo desses quase 2 anos, eu já tenho, acho que, mais de 12 parcerias com o Rogério, sabe assim, sendo que meu último EP, né, que foi lançado pela Warner no dia 20 de novembro de 2020, né, são todas letras dele, né? E o cara escreve assim de uma maneira brilhante, né? Eu, como por força até de necessidade, né, durante um período eu acabei me esforçando muito para escrever também, né, alguns textos, algumas letras, coisa e tal, mas não é o meu forte, né? Então você percebe nitidamente que nasce com um dom como o Rogério, né, sabe assim, para uma pessoa que escreve por força daquilo de aprendizado, daquilo que viveu, que é meu caso, né? Não que minhas coisas não sejam interessantes e boas, mas, sabe, de cara, sabe assim, existe também um abismo, né, sabe assim, entre as... Por isso que eu me dou ao luxo de trabalhar com essas pessoas, né? E assim como o Rogério, já desde 2017, quando eu voltei mais seriamente, né, ao mercado fonográfico, né, com o lançamento do CD Lago Azul, né, ali eu trouxe Pedro Levitte, que já era um parceiro da década de 80, mas que não tínhamos tido oportunidade ainda de apresentar nada gravado, né, nosso, né, junto. Alessandro Cello, tem umas pessoas de calibre, além de Paulinho Mendonça, que era meu parceiraço de início de carreira, né? Essas canções novas, elas obviamente estão gravadas. Eu queria aqui pedir para você para escolher uma delas para a gente poder ouvir agora. Olha, falando em relação ao Rogério, por exemplo, do EP, eu gosto muito de uma música chamada Cobertor, né? E gosto muito da que deu nome ao disco, que foi O Fio do Meu Destino, perdão, né? O Fio do Meu Destino e Cobertor, sabe? Essas são 2 músicas que eu me identifico muito. Então, bora lá ouvir primeiro Cobertor, aí no final do programa a gente põe O Fio do Meu Destino, mas vamos ouvir agora Cobertor, Gerson Conrad e Rodrigo Batalha, é isso? Rogério Batalha. Rogério Batalha. Gerson Conrad e Rogério Batalha, Cobertor. Salto, um chocalho de serpente, há veneno em teus lábios, 1000 tormentas entre os dentes. O
teu corpo é um vício, do início ao poente, entre a febre e o mormaço, pés descalços, asfalto quente. O teu corpo quer roubar do sol a cor, feito assombros faz sonhar. O teu corpo cobertor, o teu corpo cobertor, o teu corpo cobertor, o teu corpo cobertor. Do sol a cor, feito assombros faz sonhar. O teu corpo cobertor, o teu corpo cobertor, o teu corpo cobertor, o teu corpo cobertor. Acabamos de ouvir Cobertor, de Gerson Conrad e Rogério Batalha, que está aí, Gerson, que está na ativa. Quais são os projetos? Gerson, o que tem de projeto, de perspectiva? A gente sabe que a gente está vivendo esse isolamento social. Eu, sinceramente, às vezes eu abro o Facebook, não dá vontade de abrir o Facebook. Todo dia eu tenho que dar meus sentimentos para algum amigo, para alguma amiga que perdeu alguém, ou para mim mesmo, que perdi um amigo, uma amiga. E isso aí deixa a gente até em situações beirando um processo depressivo, né? De ficar vendo tanta tragédia na internet. Então, eu mesmo estou... Mas, como artista, como músico, compositor, também preciso de algumas ferramentas da internet e acabo utilizando. E obviamente, você que está aí na ativa, na atividade, compondo, fazendo, produzindo... Como que vem sendo isso para você? Quais são as suas perspectivas daqui para frente? Então, eu acho que enquanto essa coisa dessa pandemia, desse vírus não deixar o nosso planeta e a gente voltar ao tal do tão falado normal, né? O que nos resta é continuar usando essas ferramentas mesmo de tecnologia para a gente poder, sabe, de uma certa forma, não ficar distante do trabalho, do público, enfim, né? Atualmente, eu estou, desde o dia 14 de março de 2020, quando eu fiz minha última apresentação aqui em São Paulo, ao vivo, né? A gente ficou isolados como todos, né? Então, faz mais de ano que Gelson Conrad e a trupe, né, que é meu grupo que me acompanha, não faz absolutamente nada, né, sabe assim. Evidentemente que a gente toma alguns cuidados e de vez em quando se reúne para não deixar a coisa, sabe, morrer, né, sabe, o trabalho simplesmente ficar no esquecimento, mas estou vivendo muito em função daquilo que permite hoje, né? Estou para gravar uma live para esse projeto estatal aí da Lei Aldir Blanc, né? E aí nós vamos gravar em trio, né? Eu, a minha cantora, que é a Kira Alessandra, e o Aru Júnior, que é meu maestro e guitarrista, né, sabe? Vamos gravar em estúdio, observando todos os cuidados, né, de distanciamento, esse tipo de coisa, tal, não sei o quê, mas o que nos permite, de uma certa forma, sabe, estar tocando, né, ao vivo, né? Ainda que não seja literalmente ao vivo, porque vai ser uma live gravada, né? Mas
mas usando desses recursos, né? Que é o que nos resta, infelizmente, né? Bom, Gerson, eu, como seu admirador, obviamente serei público cativo para assistir essa live, esse show, essa apresentação, e eu quero aqui agradecer por você ter aceito o convite de participar desse programa, dizer que eu estou muito feliz de tê-lo aqui, e com certeza dizer para você que você continua sendo uma de nossas grandes referências da música brasileira, pelo menos a minha geração, que a gente fala bastante. Tive possibilidade, na época que eu estava tocando em bares, em noites, tudo, de tocar muitas canções suas, e hoje, já com 3 discos, eu venho circulando em alguns lugares, e com certeza você me influenciou muito nas minhas composições, influenciou muito no meu trabalho, assim como todo aquele movimento de música maravilhoso que veio tão criativo, com uma avalanche, né, de criação, que nós somos descendentes de vocês. E eu quero só agradecer a sua participação aqui, Gerson. Eu que agradeço a oportunidade, Danilo. Foi muito interessante esse papo todo. Gostei muito. Vamos que vamos, e vamos terminar com aquela música Fio do Meu Destino. O Fio do Meu Destino, Rogério Batalha e Gerson Conrad. É a idade, Gerson, é a idade. Obrigado mais uma vez. Então Imagina. Vamos ouvir a canção e com ela a gente termina esse papo maravilhoso. Beijão para você, então. meu irmão. Beijo. Sorte. Tamo junto. Às vezes é feiticeiro, às vezes é desatino, às vezes é traiçoeiro, às vezes é clandestino, às vezes é cana melada, às vezes luz de vela fugindo, às vezes boiada desgarrada, às vezes lua no céu se abrindo. Porque parece um desmantelo, porque é feito um descaminho, porque parece capim vermelho me invadindo de mansinho, porque embola meus cabelos e embaraça meu caminho, quando perde o novelo, o fio do meu destino. Às vezes é feiticeiro, às vezes é desatino, às vezes é traiçoeiro, às vezes é clandestino, às vezes é cana melada, às vezes luz de vela fugindo, às vezes boiada desgarrada, às vezes lua no céu se abrindo, porque parece um desmantelo, porque é feito um descaminho, porque parece capim vermelho me invadindo mansinho, porque embola meus cabelos e embaraça meu caminho,
quando perde o novelo, o fio do meu destino.